Pessoal, boa noite. Meu nome é José Evaristo e eu gostaria de trazer a vocês um tema muito importante. O tema é criatividade, pessoal. E eu percebo esse tema de maneira bastante importante porque numa sociedade desigual como a nossa, é extremamente importante sermos criativos, né? Sermos criativos para conseguirmos driblar o racismo, driblar as violências correlatas, né, ao racismo que nos afligem diariamente, desde o ventre da nossa mãe até a nossa velhice. Ser criativo é extremamente importante, principalmente considerando pessoas pretas numa sociedade racista e desigual como a nossa, né? Mas nós temos que entender o que é ser criativo. Nós temos que entender o que significa sermos criativos numa sociedade como a nossa. Nós temos que entender o que significa sermos criativos numa sociedade como a nossa, né? Existem dois aspectos importantes da criatividade. Um deles é a criatividade material, né? E aí é importante também frisarmos que esse tipo de criatividade ele é de fundamental importância, né? Criatividade material, criatividade visual, né? Que é quando a pessoa ela consegue construir estratégias e possibilidades de sucesso em ambientes materiais, né? Num contexto material, num contexto da materialidade, né? Isso acontece nos nossos empregos, isso acontece quando praticamos algum tipo de esporte, isso acontece quando temos alguma ideia ou quando criamos alguma possibilidade para lidar com o nosso dinheiro, com nossas economias, né? E aí nós estamos falando de algo que é palpável, de algo que nós conseguimos localizar por meio dos nossos sentidos humanos, por meio do tato, por meio da visão, por meio da audição, por meio do olfato, por meio do paladar. Quando fazemos uma comida, um prato bonito, quando fazemos um prato diferente, isso é também acessar a criatividade, né? Num plano material, tá? É importante este nível de criatividade. É importante, sim, nós sermos criativos no nível ou no plano material da nossa vida, né? Porque o plano material ela é uma dimensão importante da nossa vida. Mas nós esquecemos e nós subvalorizamos muito a outra dimensão que não é material, a dimensão transcendental, né? O mundo invisível, né? O mundo onde não conseguimos perceber com os nossos sentidos. Essa dimensão, né? Ela é também importante, né? Isso quer dizer que nós temos que criar, recriar, né? Possibilidades para lidarmos com, por exemplo, as frustrações provocadas pelo racismo. Nós temos que criar possibilidades mentais, espirituais, para lidarmos com o impacto do racismo na nossa subjetividade, nas nossas emoções, na nossa estrutura afetiva emocional. Nós temos que criar essas possibilidades, né? Nós criamos essas possibilidades em comunidade. Esse é um primeiro aspecto da criatividade não material, da criatividade espiritual, da criatividade transcendental, né? Sozinhos, nós não conseguimos desenvolver esse tipo de criatividade, porque, de fato, né, quando pensamos no plano espiritual, quando pensamos no plano transcendental, ele só é possível de ser pensado e ele só tem sentido quando pensamos ele contextualizado em uma comunidade, né?
De que vale eu pensar em espiritualidade considerando eu sozinho no mundo, considerando eu sozinho na sociedade, né? A espiritualidade não me vale de muita coisa, porque a priori eu me posiciono sozinho nos locais onde eu me penso na sociedade, que é diferente de quando eu estou inserido numa comunidade. E aí faz todo sentido, né? Me relacionando com outras pessoas, criando empatias, criando espírito de intimidade, criando relações que vão me provocar no subconsciente, que vão me provocar sentimentos, que vão me provocar sensações e emoções que não estão no plano material, estão no plano mental, estão no plano espiritual. Emoções estas, sensações estas que podem me fortalecer e que podem me abrir um campo de pensamento que eu ainda não tinha vislumbrado, né? Sensações, emoções, reflexões, né? Consciências que podem me trazer para um contexto diferente, para um paradigma diferente. E aí é interessante porque nós podemos pensar em pessoas que passam pela mesma situação, né? Porém, que têm comportamentos, atitudes e reflexões diferentes, mesmo estando no mesmo contexto, né? Sendo que uma dessas duas pessoas experimentou um contexto de comunidade e a segunda pessoa não experimentou um contexto de comunidade. E aí a sugestão ela é bem direta. A pessoa que não experimentou esse contexto de comunidade, provavelmente ela vai ter uma menor chance de construir cursos de ação que o leve a sucesso neste contexto, em detrimento da pessoa que passou por experiências em comunidade e que vai ter fortalecidas estruturas afetivas e emocionais, né? Que vai ter, por exemplo, a sensação de que ela, pertencente a um grupo, tem em quem se apoiar, tem em quem se motivar, tem em quem se acalantar, né? Depois de passar por esse contexto, né? A sensação de pertencimento a um grupo, a sensação de pertencimento a uma família é um forte instrumento para a criatividade, para que sejamos criativos, né? Não só o pertencimento, mas as trocas que se dão em comunidade são extremamente interessantes. Bom, esse pensamento ele nos leva a alguns caminhos bem interessantes. O primeiro desses caminhos é que pensar essa coisa da comunidade, né, e o seu oposto, né, é pensar que a gente vive numa sociedade que prega, que tendencia ao individualismo, né? Então, a gente tem hoje uma infinitude de códigos, uma infinitude de valores, né? Valores de mercado, valores que correlacionam-se à vida amorosa, valores que estão linkados, né, aos estilos de vida, né, e que nos levam, né, no caminho do individualismo e da competitividade, que nada mais é do que a competitividade do mercado, né? Então, pensar a criatividade
é também entender, né, essa complexidade em que estamos todos imersos, né? Nós temos uma sociedade que nos tendencia a uma vida, a um estilo de vida individualista, né? Sendo que nossa matriz cultural africana, ela é de outra ordem, né? Nós temos impressos no DNA cultural, que nos remete à nossa ancestralidade, que nos remete aos nossos ancestrais, que nos remete à nossa cultura e à nossa origem, à nossa história, um estilo de vida comunitário, um estilo de vida familiar, um estilo de vida onde cultuamos o espírito da intimidade, né? E esse espírito da intimidade, ele é constituído na relação com as nossas famílias, na relação com a nossa comunidade. De modo que uma vida individualista, né, ela não está parametrizada com aquilo que temos enquanto centralidade, considerando a nossa história e a nossa cultura africanas, né? Esse é um dado importante, né? Quando se fala de criatividade, se pensa na criatividade material, né? Que nada mais é do que a pessoa de posse de um acúmulo de informações sobre um determinado assunto ou sobre alguns assuntos, né? Se põe a pensar em solução para questões em que ela se engajou em resolver, né? Questões estas científicas, questões estas laborais, né? E aí ela vai, com base no acúmulo de informações que ela possui, com base na sua expertise, ela vai, por meio de combinações e de associações, né? Ela vai propor esquemas de ação para a resolução dessas questões que estão postas, né? A outra parte dessa história se trata dos esquemas de ação, se trata das estratégias, se trata das resoluções que nós, negros e negras, podemos encontrar, por exemplo, para resolver, né, o problema, ou para começar a resolver o problema, melhor dizendo, né, do impacto do racismo na nossa subjetividade. Quando eu digo impacto do racismo na nossa subjetividade, percebam que isso não é um dado material, né? Percebam que eu não consigo resolver o problema, por exemplo, né, do racismo, que o racismo provocou, por exemplo, na minha masculinidade distorcida, né, enquanto homem preto, né, eu não consigo resolver isso sozinho. Eu não consigo resolver isso apenas lendo alguns livros, eu não consigo resolver isso frequentando as aulas de psicologia, frequentando as aulas na universidade. Eu não consigo resolver o meu problema dessa forma, né? Para eu conseguir resolver o meu problema, além de estudar e além de estar desenvolvendo a criatividade material, eu preciso desenvolver também a criatividade espiritual. Mas a criatividade espiritual eu só consigo desenvolver em relação com as pessoas, com a minha comunidade, com a minha família, né? Com os meus amigos, né? Porque a criatividade espiritual, ela demanda um engajamento emocional e afetivo. A criatividade, o desenvolvimento ou a construção da criatividade espiritual demanda que estejamos inseridos no contexto programático na qual
é necessário sermos criativos, né? De modo que, para sermos holisticamente criativos, vamos utilizar esse termo, nós temos que estar não só cognitivamente, né, mas nós temos que estar interagindo, né, com a nossa corporeidade posta nos contextos complexos e problemáticos que exigem de nós esta atitude criativa para a resolução dos problemas que nos são apresentados. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, né? Estou pensando sobre isso, estou começando a estudar sobre isso, né? Uma das áreas acadêmicas que provavelmente vão me auxiliar é a fenomenologia, né? Uma outra área acadêmica fundamental é a afrocentricidade, né? E os estudos africanos, né? E a psicologia, sem dúvida nenhuma, também fornecerá aí sustentação para futuras argumentações nesse campo, né? A área da educação, ela é a liga mestre, ela é a massa corrida de todo esse processo acadêmico, né?